Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós estaremos completando o capítulo 19 e eu espero que você esteja bastante empolgado, porque vai falar sobre a reencarnação, a alma e a reencarnação, como o nosso processo evolutivo estará se desdobrando em diversas etapas, para que nós não sejamos condenados ou absolvidos por termos vivido meia dúzia de anos fazendo coisas erradas ou coisas certas. Então, já começamos no programa anterior a falar sobre isso. Vimos a reencarnação compulsória, vimos o processo de arrependimento necessário para a correção dos nossos erros, porque a primeira etapa é o indivíduo saber assumir que ele fez o errado, que ele agiu de forma incorreta. Enquanto ele não assume isso, ele não está pronto para começar o processo de restabelecimento de si próprio. Agora, nós vamos hoje dar continuidade ao mesmo capítulo 19, na parte que falta. O subtítulo que vamos começar hoje, e você vai acompanhar, porque é aquele resuminho inicial que nós fazemos para dar uma sintetizada na ideia central, e depois a gente vai ler o que André Luiz escreveu no mesmo subtítulo, no livro original. Então, pega aí o seu caderno, o seu lápis, sua anotação que você vem fazendo para enriquecer a leitura deste livro, com lembretes, com anotações que são importantes para você realçar na sua lembrança. E vamos começar a leitura do subtítulo Reencarnação e Evolução. Veja aí na tela. André Luiz explica que a reencarnação não serve apenas como instrumento de regeneração ou de correção de erros. Serve para a evolução natural através do aprendizado de novas experiências, no desenvolvimento dos aspectos intelectuais e emocionais radicados no coração e no cérebro. Esse progresso pode ser feito também nas colônias espirituais. Porém, pouquíssimas criaturas humanas conseguem somente aí, nas colônias espirituais, adquirir acesso definitivo aos planos superiores, pois a maioria ainda está ligada às ideologias, às raças, às pátrias e às realizações, bem como também às famílias e aos lares do mundo físico. Por isso, muitos desejam regressar ao orbe terrestre para dar continuidade a tais experiências. Progredimos por amor ou pela dor. Por isso, se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Esse é o resumo daquilo que, na essência, André Luiz está explicando. Agora, nós vamos ler o subtítulo completo no livro Evolução em Dois Mundos. Acompanhe comigo na tela a leitura do que André Luiz escreveu. Vamos lá. Reencarnação e evolução. É urgente notar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. Ela não está aí só para corrigir o que foi feito errado. Ao contrário. A evolução natural, nela encontra firme apoio. A evolução é feita exatamente pelo processo reencarnatório. Criaturas que abundam na bondade, em muitas ocasiões, requerem conhecimento enobrecedor. São boas, mas não sabem, então precisam saber. Enquanto que muitas que se agigantaram na inteligência sabem muito, permanecem à míngua de virtude, necessitam de desenvolver virtudes, bondades, paciência, amor. Então, estão descompensadas, desequilibradas. Outras inumeráveis, outros espíritos em muito número, embora possuindo valores preciosos nos domínios do coração e do cérebro, já sentem e já pensam corretamente, após longo estágio nos planos espirituais, sentem fome de progresso renovador,
por se sentirem não habilitadas ainda a subirem a lugares mais elevados. E então renunciam à sua tranquilidade no plano espiritual, onde estão integradas nesses grupos afins. Por quê? Porque no cadinho, na caldeira efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude dessas conquistas de boas virtudes nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançada oportunidade de corrigenda e transformação. Nós nos recordamos do capítulo 18 do livro Ação e Reação, quando ele fala do resgate coletivo. No livro Ação e Reação, capítulo 18, ele vai contar a história de dois amigos que cometeram um crime muito atroz nos tempos de Joana d'Arc. Eles faziam parte do exército de Joana d'Arc. E eles, naquela época, por quererem agradar ou por quererem realce, eles empurram um irmão deles, não um inimigo, um outro francês que estava no mesmo exército, ou porque o acusam de traidor, não sei. Eles empurram o rapaz lá de cima da muralha e o atiram no fosso onde o rapaz morre. Os dois fazem isso. Agora eles já estão no plano espiritual, já se passaram mais de 500 anos, eles estão se dedicando muito, eles são muito trabalhadores, são espíritos bastante elevados, mas eles querem subir a um nível superior e eles não conseguem. Não conseguem. Eles fazem solicitações e os espíritos dizem, não, ainda não dá. E eles então querem, por fim de tanto eles terem recusada as solicitações de elevação para fazerem cursos em lugares mais elevados, eles fazem por escrito uma solicitação. Essa solicitação é protocolada lá nos canais competentes do plano espiritual e então, depois de um certo tempo, eles são chamados a fazerem uma análise do porquê eles não podem ainda ir a lugares mais elevados. E eles então são regredidos na memória até chegarem nesse momento em que eles veem, os dois se veem atirando um irmão do alto da muralha. E esta mácula moral, apesar de eles já terem melhorado em 500 anos, essa mácula moral os impede. E agora então, os espíritos responsáveis por esse processo dizem, vocês querem continuar voltando no passado ou é suficiente? Aí os dois dizem, não, já é suficiente. E agora, depois de estarem se conscientizando, ao invés de pedirem para subir, os dois pedem para reencarnar, para purgar este comportamento. E eles então reencarnam na mesma época, juntos, e eles se dedicam à evolução da aeronáutica. Eles se dedicam à engenharia ou ao piloto, desenvolver as tecnologias do voo. E então, diz o espírito responsável por essa explicação, do capítulo 18 do livro Ação e Reação, que recentemente os dois voltaram da Terra, sofreram um acidente aéreo, os dois caíram do avião, ou o avião caiu com eles e eles morreram numa desencarnação equivalente àquela que eles fizeram passar aquele espírito. E então agora eles estão purgados, depurados da culpa da sua consciência. Entende o que ele está dizendo aqui? Então muitos espíritos que estão já mais elevados querem subir, mas não conseguem. Então eles observam e eles sabem que eles precisam renascer para melhorar certas coisas e é o que eles pedem. E aquele estágio na vida, mesmo em dificuldades, mesmo em situações de conflito, vai testar neles o quanto de verdade eles já realmente melhoraram. Continua André Luiz no subtítulo. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Lá também você pode evoluir. Outras modalidades de estudo e trabalho, aí lhes asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. Escassa, muito pequena. A esmagadora maioria permanece ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e realizações,
famílias e lares do mundo. É por isso que artistas eméritos, artistas consagrados, ao notarem o curso de diferentes, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, aqueles que geraram um estilo, geraram um ensinamento, e que agora do plano espiritual eles veem que aquilo que eles ensinaram está tomando um rumo diferente, eles se sentem, esses espíritos, esses artistas, irresistivelmente atraídos para a reencarnação a fim de preservar estes cursos, estes conhecimentos, ou enriquecer-lhes os patrimônios. Eles voltam para endireitar a coisa. Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que eles deixaram em mãos alheias quando morreram, voltam ao trabalho e à experimentação entre os homens. E, no mesmo espírito missionário, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres, que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física, renascem em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a luz divina, para a elevação espiritual. Entendamos assim que tanto a regeneração, que é o processo de purga, quanto a evolução, elas não acontecem sem que o indivíduo tenha que pagar o seu preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e os cansaços da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Temos que subir, só que temos que passar por esses buracos, essas pedras pontudas, essas armadilhas que nós mesmos pusemos no caminho. Então a gente volta para baixo e vai ter que subir de novo. E volta para baixo e vai ter que subir de novo. E volta para baixo. E aqueles buracos que você fez na estrada quando você estava passando na primeira vez, estão lá esperando você. Aí ele continua dizendo: se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam atribuídos a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Olha que interessante. É verdade que muitos dos sofrimentos de hoje são frutos do que fizemos de errado, porém nem todos. Sabe o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho, essa obra básica tão bela. Vai no capítulo 5. O capítulo 5 fala sobre as causas atuais das aflições. O capítulo 5 é o mais longo de todo o Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. No mundo de prova e expiação, só pode ser o mais longo mesmo. Por quê? Porque tem aflição para todo tipo de necessidade. Mas logo no começo você vai encontrar os seguintes subtítulos: Justiça das aflições. Começa assim: todas as aflições são justas. Depois ele vem causas anteriores ou causas atuais das aflições. E terceiro, causas anteriores das aflições. Então André Luiz está dizendo exatamente o que o Evangelho fala, que muitas das aflições nós não precisávamos estar passando. Nós inventamos agora, somos criativos. Nós temos bastante... eu quero me prejudicar mais um pouquinho. Vou encher a cara, vou fumar bastante, vou me drogar, eu vou me arriscar em esportes radicais, vou fazer tudo que é emocionante. Para quê? Então, existem muitas aflições que nós não precisávamos passar. Se tivéssemos mais ordem, não perderíamos documentos, não perderíamos chaves, não perderíamos compromissos, por não sabermos onde estão as coisas.
Se fôssemos mais gentis, não teríamos obstáculos nas pessoas que ferimos, não teríamos pessoas com raiva da gente. Se fôssemos mais agradáveis, se fôssemos mais humanos. Então André Luiz está se referindo a uma longa lista que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Causas Atuais das Aflições, Kardec nos apresenta que nós teríamos menos dores se soubéssemos fazer as coisas de uma forma mais correta. Agora, é claro, paralelamente às causas atuais das aflições, vêm as causas anteriores. Ninguém está dizendo que não. Mas, veja só, se dos 100% de aflições que nós temos, 80% nós podemos evitar, puxa vida, sobram 20%, será que os 20% que a gente trouxe da outra vida, a gente não dá conta sozinho? Porque é tão pouco, né? Perto dos outros 80% que a gente inventa por gosto. Se a gente não inventar, a gente só fica com 20%. Aí dá para tirar de letra, como o povo fala, não é mesmo? Bom, agora que nós já vimos, vamos para o segundo subtítulo. Particularidades da reencarnação. Acompanhe aí o resumo que fizemos. Cada reencarnação é uma. E não há uma reencarnação exatamente igual a outra. Espíritos superiores, falando agora dos espíritos mais elevados, eles têm maior controle sobre o processo reencarnatório, plasmando junto da mãe o futuro corpo que eles vão usar. Ao interferirem nas essências cromossômicas de acordo com a tarefa que eles vão realizar. Os espíritos superiores podem, inclusive, alterar o cromossomo, que vai ser o causador do futuro corpo, para que o futuro corpo tenha certas peculiaridades. Agora, espíritos inferiores, cultivando ideias fixas de natureza inferior, entram em contato com as futuras mães, experimentando o processo de diminuição do corpo espiritual, o chamado restringimento, ou ainda o fenômeno da ovoidização, sendo atraídos ao útero de acordo com suas necessidades, dependendo inteiramente da hereditariedade, as leis naturais de hereditariedade. Entre essas duas classes de espíritos, os que controlam o processo reencarnatório, que são os espíritos mais elevados, e os que estão submetidos às leis mecânicas da hereditariedade, que são os espíritos inferiores, existem duas classes. Aliás, entre essas duas classes existem milhões de espíritos. Milhões entre as duas classes. Veja aí no texto. Existem milhões de espíritos medianos, possuidores de créditos e de dívidas, cuja reencarnação é conduzida com cautela e equilíbrio por entidades amorosas. Então, eles não têm condições de fazerem o processo reencarnatório por eles mesmos, e eles já têm certos méritos para não ficarem submetidos à hereditariedade pura e simples. E então, vão sendo orientados por espíritos que têm a função de ajudar a equacionar, a equilibrar aquilo que eles precisam passar em um corpo adequado para isso, dentro dos certos limites do merecimento. Isso foi o que André Luiz resumiu. Aliás, André Luiz, resumi nesse subtítulo. Agora a gente vai ver o texto original do subtítulo que o André Luiz, o Espírito, escreveu. Vamos ao slide desse subtítulo. André Luiz explica as particularidades da reencarnação. Você se perguntará, razoavelmente, com razão, se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório, se é tudo igual, que ela não varia. Seria o mesmo que perguntar se a morte na Terra é igual em seus processos para todas as criaturas. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na reencarnação, que ele chama aqui de recorporificação, a que se entrega na esfera física. Do mesmo modo que cada pessoa expõe características diferentes quando ela passa pelo processo liberatório da morte, apesar de o nascimento e a morte parecerem iguais sempre para todo mundo. Parece que todo mundo morre e todo mundo nasce do mesmo jeito.
Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta o acolhimento, a mente da mãe, podem eles plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar durante a vida física. Agora, os espíritos categoricamente inferiores, categoricamente ele quer dizer os espíritos em uma categoria evolutiva inferior, na maioria das ocasiões, padecendo ideia fixa, tiranizante, eles entram em simbiose, em associação fluídica com aquelas organizações femininas a que eles se agregam, a que eles se somam, experimentando o definhamento, o enfraquecimento do corpo espiritual, ou o fenômeno de ovoidização, aquele que transforma o perispírito num corpúsculo ovoide, sendo inevitavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Como acontece a semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo segundo os princípios organogênicos a que ela obedece. Tão logo encontre o ambiente favorável, o favor do ambiente. Entre ambas as classes, os elevados e os não elevados, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão, de cuidado, de planejamento. Restringimento do corpo espiritual, que é o que nós vamos ver a seguir, vai nos mostrar exatamente isso. Tudo isto vai nos fazer pensar a respeito daquilo que significa um processo reencarnatório. Nós precisamos nos lembrar que a reencarnação é uma oportunidade preciosíssima. Ela não pode ser assim jogada a esmo, como se fosse um abacate maduro que cai da árvore e espatifa no solo. É preciso cuidado. Para você aproveitar o abacate, você tem que ter cuidado para colhê-lo. Então, se o espírito está no processo já de reencarnação, ele não pode derrubar-se de lá de cima, explodir no chão, porque ele vai se inutilizar. Então, os espíritos mais elevados, quando já são mais elevados, eles têm certas potencialidades. Eles já sabem o que eles precisam. Eles já sabem como o corpo poderá ser benéfico para ele dentro daquele planejamento que ele tem. Isso tudo ele já aprendeu. Então ele pode, como você pode deixar um filho, mesmo adolescente, tomar conta de determinadas coisas no lar, porque ele já é responsável. Então ele sabe fazer comida, ele sabe trocar o irmãozinho que está precisando tomar banho, precisando trocar fralda, ele já toma responsabilidades que ele consegue assumir e realizar. Porém, existem espíritos que não têm esse caráter, que não têm ainda maturidade para isso. E então estarão precisando de orientação, precisando de amparo, precisando de apoio. E é isso que André Luiz está explicando aqui. Agora, no subtítulo seguinte, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante. Exatamente mostrando como esses cuidados acontecem para que os espíritos tenham um corpo físico adequado ao que eles precisam. Você vai ver comigo o resumo deste subtítulo, Restringimento do Corpo Espiritual. Existem, assim, institutos de planejamento anatômico no mundo espiritual, preparando as linhas gerais dos futuros corpos, linhas gerais dos futuros corpos. A tais centros de desenho recorrem os espíritos medianos, e são submetidos a tais instituições, hospitais, onde espíritos magnetizadores competentes
lhes aplicam energias adequadas ao seu adormecimento temporário, de acordo com a evolução moral que eles demonstrem, a fim de que as linhas gerais do perispírito se adaptem ao justo restringimento, com base na sonoterapia. Daí, reassumem o novo corpo humano nas condições necessárias, como o operário possuidor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. E aqui recomendamos que você possa ler, ver no livro Missionários da Luz, os capítulos 12 e 13, dos quais nós tiraremos agora algumas imagens do projeto Imagem, porque lá no Missionários da Luz, nesses capítulos, principalmente o capítulo 12, vai falar do pavilhão do desenho. Esse pavilhão que André Luiz está citando, onde espíritos técnicos vão ajudar os reencarnantes medianos a produzirem o corpo mais adequado às suas necessidades espirituais de evolução. Então você vai ver aí, começa a mostrar os slides do projeto Imagem. Você está vendo um pavilhão onde muitos técnicos estão ajudando a desenhar, em linhas gerais, o perispírito daqueles que vão depois transferir essas linhas gerais ao corpo de carne no útero da mãe. Então você vê quantas almas estão ali observando os desenhos de cérebro, os desenhos do rim, os desenhos do pulmão, como que o pulmão... E os técnicos estão explicando para aqueles que serão os futuros reencarnantes onde deverá haver uma melhora, onde deverá haver um defeito em função dos seus débitos, daquilo que ele precisa passar. Na seguinte ilustração, você vê aí, olhando de frente, de longe, quantos espíritos estão trabalhando nisso. Um pavilhão gigantesco. Cada caso está sendo analisado. Vocês veem logo no primeiro plano um espírito nobre, aquele vestido com uma túnica, carregando um documento, e ao lado dele, provavelmente, o que vai reencarnar, para explicar a ele como que o corpo precisará ser dotado de determinados problemas ou de determinadas características, a fim de que a sua reencarnação seja levada a efeito da melhor forma. E assim, em cada uma dessas plataformas, vocês veem os espíritos desenhando, ajudando a formar as linhas de força do perispírito do futuro reencarnante. Continua no slide seguinte. O André Luiz, esse de bigodinho à direita aqui, está vendo que é um dos técnicos, conversando com essa moça à esquerda, que é uma moça bonita, é uma moça que está preparando a sua reencarnação futura, e ele está mostrando um desenho de um corpo mais obeso. E ele diz para a moça: o seu plano reencarnatório, o seu desenho cromossômico ficou pronto, eu gostei que você tenha aceitado a nossa sugestão. Por quê? Porque na última encarnação essa moça se perdeu por causa da beleza física. Então agora, por causa deste equívoco, ela precisará reencarnar, e os espíritos técnicos sugeriram a ela que o corpo tivesse uma pequena disfunção hormonal a fim de que ele tivesse uma obesidade maior do que aquela beleza esbelta que a moça já teve. E então isto gera aquele desenho que você estava vendo, que você vai voltar a ver aí na tela, esse desenho que está na mão do instrutor. E ele está conversando com a moça exatamente nesse aspecto. Ela pode ver que é uma moça que vai ter um corpo mais gordinho. E com isso, ela terá que enfrentar a vaidade, terá que enfrentar as tendências que ela havia cultivado com mais atenção na vida passada. Na sequência, você vai ver outro slide. Eles estão agora estudando o renascimento de um espírito que precisará passar por problemas no corpo físico, ligados à parte do estômago. Veja ali, o corpo está desenhado naquela folha de papel, e na sequência você verá o estômago projetado no perispírito. O órgão físico terá aquelas deficiências na área estomacal, uma vez que ele provavelmente deturpou esta mesma região na encarnação anterior e precisará agora de um certo freio. Ele terá acidez, ele terá uma gastrite, ele não poderá comer todas as coisas que ele comia ou beber tudo o que ele gostava de beber. Você vê ali então aquelas manchas escuras, uma representação de deficiências do perispírito que estarão gerando no corpo físico, naquele órgão, essas mesmas debilidades. Então até aqui estamos vendo o pavilhão do desenho, que ele está falando do restringimento.
Mas na sequência você verá também o restringimento do espírito, preparando o ser para ser entregue à futura mãe. Veja aí o projeto Imagem mostrando os espíritos preparando a reencarnação do Segismundo. É o capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Podem ver, ele estava deitado no leito, na condição de já adulto, e com a ajuda dos espíritos, o Alexandre, que é esse da direita mais loiro, ele está pedindo ao Segismundo que mentalize a sua volta à condição infantil de um bebê. E ele, com a ajuda dos outros espíritos, vai perdendo algo da matéria perispiritual, ele vai se tornando menor, juntando todos os centros de força num corpúsculo bem menor. E aí, depois de feita essa operação do restringimento, nós vamos ver a imagem seguinte, que o instrutor Alexandre entrega àquela alma que fora na terra a sua avó, a mãe da sua futura mãe, ele entrega o patrimônio precioso do Segismundo, aquele bebezinho em perispírito, aos cuidados dessa senhora, que foi na terra a mãe daquela que vai acolher Segismundo como seu próprio filho. Essa que está à direita aqui, também no plano espiritual durante a noite. Ela foi retirada do corpo, está nessa condição, esperando que o espírito de sua mãe, a avó materna de Segismundo, que está reencarnando, possa lhe transmitir o filhinho futuro para ela colocá-lo de encontro ao peito. Esse é o processo do restringimento que André Luiz está se referindo. E é importante que você perceba essa tão intrincada rede de cuidados para que o encarnado tenha o melhor nas chances de vencer seus próprios defeitos, ou na chance de tornar-se uma criatura ainda mais capacitada. Bem, agora que nós vimos tudo isso, vamos ao texto que André Luiz escreve nesse mesmo subtítulo. Vamos lá. Restringimento do corpo espiritual. Institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no plano espiritual, brunindo, aperfeiçoando, esculpindo formas diversas, de modo a orientar os mapas ou pré-figurações do serviço que aos reencarnantes vai competir mais tarde atender. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados, antes que se definam as bases da rematerialização terrestre. Porque, nesses casos, em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios, sob os cuidados de autoridades e servidores da justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constem do currículo da existência. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente que lhes possibilitasse supervisioná-la com o seu próprio critério, e também distantes daquela inferioridade primitivista que deles faria escravos absolutos da herança física, os que estão no meio do caminho são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de lhes aplicar fluidos reconfortantes, balsamizantes, que os adormeçam por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que eles expressem, a fim de que esses princípios psicossomáticos, esses princípios do corpo espiritual, se adaptem a esse justo restringimento, a essa redução. Adaptação essa que, nesses casos, eles fazem com o espírito em estado de sono. Adormece o espírito e aí, a partir daí, esses espíritos que estão cuidando do processo reencarnatório podem fazer com que o perispírito vá perdendo essa dimensão até ficar no tamanho adequado. Desse modo, eles regressam ao berço humano
nas condições precisas, nas condições necessárias, recolhidos a novo corpo, como o operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede um novo uniforme de trabalho e uma nova oportunidade de realização. Que interessante, não é mesmo? É muito, muito inspirador sabermos que isso que você acha que seu corpo é feio, que seu corpo está doente, que seu corpo tem uma deficiência, que seu olho é torto, que uma perna é mais curta do que a outra, que você não anda direito porque você é meio desequilibrado. Tudo isso você programou. Ou você está recolhendo de coisas que fez errado. E agora um corpo novo te ajudará a pensar, a valorizar. Ah, eu não posso comer nada que me queima o estômago. Então, cuidado. Tenha uma continência nos excessos. Não se deixe envenenar novamente, porque isso é consequência de coisas que você já fez errado. No outro corpo, que agora está refletindo neste. Então, ao invés de achar ruim com Deus, ao invés de xingar o Criador que errou com você, puxa, se olha no espelho, veja você mesmo. Você está vendo quem foi o causador disto. E se você é muito bonito, se você é muito saudável, se você tem a capacidade de gerar nos outros uma admiração pela estética que você apresenta, tome cuidado. Cuidado, porque isso pode ser a pior armadilha para o seu espírito. Não se envaideça. Não use o corpo como uma arma, uma ferramenta de sedução, porque você vai ter como consequência a privação da beleza. Você vai passar depois por situações como aquela moça, ter que renascer em um corpo mais obeso, por mais que você faça de tudo para emagrecer, ele não consegue, por uma disfunção hormonal. Ou mesmo você vai renascer faltando pedaços do seu corpo, com deficiências físicas, para você aprender a ser responsável por você e pelos outros que você jogou no buraco, por seduzi-los, por iludi-los com suas virtudes esbeltas e agora não poder mais. Olha só como é sério isto. E por fim, nós vamos para o último subtítulo deste capítulo. O subtítulo que você vai acompanhar o resumo se chama Corpo Físico. Acompanhe comigo. Tudo se combina. Pai, mãe, país, raça, lar, sistema consanguíneo. Tudo se combina com sabedoria, para que o reencarnante tenha todas as possibilidades de sucesso na nova vida. Suas tendências e impulsos estão presentes de forma sutil, devido ao esquecimento temporário dos erros do passado, para poder passar pelas circunstâncias favoráveis ou não, no caminho que deve percorrer para lições em que ele já falhou outrora. Ele vai ter que passar por coisas em que ele já caiu, para agora não cair mais. Poderá, portanto, ocupar um corpo que não esteja plenamente de acordo com suas disposições íntimas. Ele pode nascer num corpo feio e ele se achar o bom, o bonitão, e agora o corpo não ajuda. Pode renascer num corpo que tem uma sexualidade diferente daquela que ele plasmou na sua mente e usou negativamente em outra vida. Homens que foram machos, e que exploraram as mulheres, que não respeitaram a dimensão feminina, que brincaram com o sentimento alheio, podem renascer em corpos femininos, para agora entenderem a posição que eles não respeitaram. E ter que passar por uma situação difícil, até para eles agora avaliarem isto. Então, voltamos aí no resumo. Às vezes, precisará sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas, para que, de aprendizado em aprendizado, como aluno de classe em classe, possa se levantar vitorioso para a subida celeste. E agora vamos ler o que André Luiz escreve nesse mesmo subtítulo, no slide que você vai acompanhar comigo. Corpo físico. Paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo são combinados, são conjugados com previdente sabedoria, para que não faltem ao reencarnante
todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. E, senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser, em forma de tendências e de impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, em esquecimento temporário, porém não absoluto, daquelas experiências anteriores, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que ele deve percorrer para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo físico se mostram em uma combinação ideal. Nem sempre. Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que ele se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. E aí, terminamos o capítulo 19. Você então entenderá quantos benefícios você já detém por estar vivo. Para de reclamar que está faltando isso, está faltando aquilo. Para de lastimar, porque tudo que você está enfrentando foi você que plantou e você está recebendo o amor divino para te sustentar na hora da dificuldade. Em vez de reclamar, agradeça a Deus a dificuldade. Agradeça e peça força. Agradeça aos espíritos amigos que estão do seu lado para que você não se jogue de novo no precipício. Porque, naturalmente, é chato sofrer, mas não é por acaso. Nós estamos sofrendo o que nós precisamos. Para a criança que vai para a escola é chato ir pegar um ônibus cedo, chegar no frio, na chuva, ter que ficar lá. Ele preferia estar em casa na caminha ou brincando com o seu cachorro, brincando com os brinquedos, mas ele tem que ir para a escola. E pai e mãe tem que levá-lo. É chato, mas é bom para ele. Então, se você está passando por uma dificuldade, não maldiga, não tenha uma atitude de filho ingrato. Agradeça e fala: Senhor, eu não sou masoquista, eu não quero sofrer sempre, mas me dá força para eu passar por isso, me dá sabedoria para eu aprender com a dificuldade, porque eu sei que quando eu aprender, eu não precisarei mais dela, e a natureza vai me levar para outro estágio. Agora, se você está feliz, se você é bonito, se você tem dinheiro, se você não tem problema, cuidado, não vá se enterrar, não vá piorar sua situação, porque na próxima existência você vai ter que pagar o preço. Utilize esses recursos para semear boas coisas. Utilize dessa vida saudável, dessa vida culta, dessa vida fácil que você está tendo para fazer a facilidade chegar a mais pessoas. Eduque-as, ajude-as, reerga-as, porque com isso você está utilizando um patrimônio que é de Deus a seu próprio favor, beneficiando o seu espírito. Ao invés de ficar apenas desfilando na frente do espelho, acumulando músculos ou aumentando as glândulas para fazer outros infelizes. Pense nisso, porque isso é uma responsabilidade gravíssima que hoje você não está enfrentando porque tem a facilidade, mas vai enfrentar as consequências amanhã. Por isso é uma bênção aprendermos estas leis. No próximo programa, vamos começar o último capítulo da primeira parte desse livro, capítulo 20. Vai lendo já, hein? Corpo espiritual e as religiões. Vai lendo. É muito interessante, vai ser o capítulo que terminará a primeira parte e depois vamos começar a segunda parte, tá bom? Eu espero você no próximo, o Espírito da Letra. Obrigado pelo seu carinho, pelas suas mensagens, pela apreciação positiva que está fazendo a respeito dessa linda obra. Até o próximo, Espírito da Letra, e muita paz.